Diz assim, então, nessa primeira carta, Timóteo, capítulo 5, primeiro do verso 1 ao 4 diz: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. E versículo 16, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam então auxiliadas. Amém? Quer estar sentado? Nós temos versículos muito claros de Paulo falando sobre o assunto que nós abordaremos nesta noite. O assunto é sobre idosos e viúvas. Viúvas, nós queremos colocar aqui, não viúvas novas, mas viúvas como aquelas necessitadas, como a Bíblia mostra. Então, idosos e viúvas, a necessidade do cuidado. Pastor, por que abranger um assunto assim numa série de ensinos sobre famílias? Primeiro, porque a população idosa do Brasil tem aumentado significativamente. Se você pegar os dados do IBGE, você vai ver que daqui a alguns anos, talvez 20, 30 anos, nós estaremos numa proporção perto da Europa. Então, as pessoas têm vivido mais. Consequentemente, são mais idosos precisando de cuidado. Mas, nessa geração ocidental e odierna, tem acontecido a desvalorização dos idosos. E muitos idosos ficam marginalizados, são maltratados e, na verdade, às vezes desvalorizados e não tem ninguém que os cuide. Para introduzir o que eu estou falando, eu queria que o Rafael colocasse os slides, eu trouxe algumas notícias que eu colhi rapidamente em sites de notícias do nosso país, da nossa nação, para você entender a necessidade dessa reflexão. Isso, pode passar. Olha só essa primeira notícia. O número de crimes, de maus tratos com idosos em Petrolina, no Pernambuco, vem aumentando. Pode passar. Esse diz o seguinte: vídeo mostra deixa eu vir aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar direito. Vídeo mostra a cuidadora agredindo idosos em São José dos Campos. Pode passar. Olha só essa notícia. Casa de repouso de Cambé é denunciada por maus tratos aos idosos. Pode passar. Número de assassinatos de idosos aumenta de 31 para 54 em Pernambuco. Pode passar. Em 9 meses, 105 casos de agressões a idosos foram registrados no Amapá. Vídeo mostra idosa sendo agredida com vassoura durante banho no Paraná. Esse vídeo foi recente agora. Casos de violência contra idosos aumentam em Guarapuava. Idoso é acorrentado e mantido em cárcere privado pela filha em Janaúba. Polícia investiga indícios de maus tratos em asilo de idosos de Cuiabá. Em Belém, delegacia registra aumento de violência contra idosos.
Suspeita de envenenar idoso já havia sido denunciada por maus tratos. Crescem denúncias de maus tratos contra idosos em Bauru. Em Mato Grosso, idosos que viviam em abrigo clandestino morrem de desnutrição. Idosos são resgatados em situação de abandono no Acre. Idoso acusa filha de dopá-lo e manter cárcere por dinheiro. Mulher nega. Cuidadora de idoso é acusada de maus tratos à mulher de 70 anos. Golpes contra idosos são cometidos muitas vezes pela própria família. Ok. Essas são algumas notícias que, se você dá uma olhada no site de notícias da internet, você vai ver essa realidade. Nós temos visto, como as próprias notícias dizem, um aumento significativo dos maus tratos a idosos e muitas vezes pela própria família. Eu falei para os irmãos, quando estava anunciando essa série, que hoje nós vivemos um efeito sanduíche na questão dos cuidados com os pais e os bebês. Porque o plano de Deus, ele é muito simples. Primeiro os pais cuidam dos filhos e depois os filhos cuidam dos pais. Esse é o plano de Deus. Só que na nossa geração, além do estresse, além do ativismo, além de tantas outras coisas, as pessoas estão tendo filhos com mais idade. Então, geralmente, querem primeiro se organizar bem financeiramente para ter um filho. Isso é bom, claro, tem que se planejar para ter um filho, porque filho não é brincadeira. As pessoas estão deixando para ter filho lá pelos 35, 40, 45, muito diferente de antigamente. Casava, às vezes, bem mais cedo que hoje, e logo tinha filho. As mulheres com 20, 21, 22 anos eram mãe de 2, 3, 4, e assim por diante. O que tem acontecido hoje? Essas pessoas, na faixa etária de 40, 45, 50 anos, estão com os filhos muito pequenos, necessitando de muito cuidado e atenção. Mas os seus pais já passaram dos 70, também carecendo de muito cuidado e atenção. Então, nós temos uma geração de adultos, nesse efeito sanduíche, consequentemente, muito estressado, que não tem mais paciência, às vezes, nem lidar com o filho, muito menos com os seus pais. E daí, claro, esse é um dos fatores que tem gerado essas agressividades, esses problemas todos. E fora as outras coisas que nós vemos ali. Enfim, quando nós olhamos para o contexto bíblico, e por isso eu fiz questão de incluir viúvas, porque na Bíblia a figura de viúva, ela embutia todos aqueles que careciam de uma necessidade, um cuidado especial. Você vai ver umas centenas de versículos dizendo sobre o cuidado dos órfãos e das viúvas. Por que a Bíblia não fala em viúvos? Porque geralmente o homem tinha mais que uma mulher. O homem podia ter mais que uma mulher. A mulher não. E porque a sociedade era muito diferente da de hoje. Naquela época, a mulher dependia do homem. Tinha que ter uma figura masculina, que era aquele quem a sustentava e quem a protegia. Uma mulher sem marido, ela ficava à margem. Por isso, desde quando Deus tira o povo do Egito, Deus começa a mostrar algumas leis, se preocupando justamente com as viúvas. E daí Deus institui a lei do levirato, onde a mulher que fica viúva, ela é resgatada por um parente, geralmente um irmão do marido. O cunhado casava com ela. Se ele tinha uma outra esposa, não tinha problema. Se tornaria uma esposa dele também. E ele tinha a responsabilidade de cuidar bem dela, quanto cuidava da outra esposa, ou quanto o irmão dele, o marido anterior, cuidava dela. Quando uma mulher não cabia na lei do levirato, nós vemos que ela ficava numa situação um pouco complicada, porque ela necessitava do cuidado de uma outra pessoa, ou dos familiares, que às vezes, raros casos se uniam, ou ela se tornava uma mendiga, e em alguns outros casos a mulher se tornava uma prostituta. Mas a figura da mulher viúva era sempre carente de ajuda, de atenção. E
muitas vezes a própria mulher viúva, só o fato de ser viúva já era um grande problema, mas às vezes traziam outros problemas. Nós temos o caso registrado lá em 2 Reis capítulo 4, quando de repente uma mulher fica viúva de um dos discípulos dos profetas e vem aqueles homens a quem o marido devia e queria fazer o quê? Queriam levar os filhos, os 2 filhos, para ser escravo, como paga da dívida. Daí nós vemos Deus intervindo e acontece a multiplicação do azeite. E ela vende o azeite e consegue pagar as dívidas e ainda um pouco para criar os seus filhos. Mas era mais ou menos isso que acontecia. Raros casos, uma mulher era independente. Tem um livro apócrifo chamado Judite, que tem na Bíblia dos católicos. Nesse livro você vai ver que essa mulher ela fica viúva, mas o marido tinha deixado uma grande herança para ela e ela não precisou então casar-se e nem depender de outra pessoa. As mulheres, então, viúvas, elas são essa figura de pessoas extremamente necessitadas na Bíblia e que nos nossos dias elas representam para nós como igreja as pessoas que têm algum tipo de necessidade. E dentro dessa pregação a gente podia ampliar o leque, mas vamos trabalhar mais na questão de idosos que carecem e necessitam de atenção. Eu coloquei aqui 3 perguntas que nós precisamos esclarecer, e precisa ficar bem claro. A primeira pergunta é de quem é a responsabilidade do cuidado com os idosos e com as viúvas idosas. Eu coloco viúva idosos porque desde o Novo Testamento você vai ver o próprio Paulo, nesse capítulo que nós lemos, falando para Timóteo, olha, se a viúva é nova, deixa aquela casa, né? Porque senão vai vir os desejos sexuais, ela não vai conseguir se conter e vai ser até um problema para a igreja. Então, cuida das viúvas idosas e aquelas que realmente necessitam. Respondendo à pergunta de quem é a responsabilidade, em primeiro lugar, fica muito claro na carta de Paulo que a responsabilidade do cuidado com idosos e viúvas é da família. É da família. Olha só o que ele diz, versículo 4. Se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a figura do idoso, e hoje a melhor idade é considerada acima dos 60, mas tem pessoas que tranquilamente sabem se virar até 70, 80 anos e assim por diante. Mas é um momento de crise na vida da pessoa, porque ela sabe que há menos dias pela frente do que ela passou. E, geralmente, quem começa a entrar na melhor idade torna retrospectivo, se lembra muito do passado, é um momento que teme muito a questão do abandono da família, às vezes até o abandono de Deus. Se você pegar lá em alguns salmos, por exemplo, você vai ver o salmista, no Salmo 71, versículo 9, quando estava idoso, ele diz assim, não me rejeites na minha velhice, ó Deus, e não me abandones quando se vão as minhas forças. O salmista, sabendo que muitos são abandonados, com medo que o próprio Deus o abandonaria. E isso é reafirmado no Salmo 71, versículo 18, quando ele diz, agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos meus filhos e do teu poder às futuras gerações. Então, a figura do idoso, quanto mais idoso vai ficando, mais tem as suas carências e as suas necessidades que precisam ser supridas, em primeiro lugar, pela família. Quando eu estava no seminário, em Minas Gerais, eu fiz questão de fazer um trabalho voluntário no asilo. Uma vez por semana, pelo menos, eu ia no asilo. Fiquei durante 2 anos indo lá. Eu nunca me esqueço de uma frase que um dos senhores, o senhor Antônio, ele me falou. Ele disse o seguinte para mim, eu já senti muitas dores na minha vida, mas nenhuma delas é tão doída quanto a dor do abandono. Porque ele estava lá, a família pagava uma mensalidade, mas nem visitar ia. Terceirizou a questão até do amor, das necessidades emocionais daquela pessoa. Quando nós falamos da necessidade da família, isso
é algo que eu e você precisamos refletir. Porque todos nós aqui somos filhos, ou seja, tem um pai, tem uma mãe, ou tem alguém na família que precisa de nosso cuidado. Talvez você já não tenha mais seus pais, talvez você já não tenha a sua mãe, mas eu creio que a maioria que tem. Alguns são netos, né, que precisam estar cuidando dos seus avós também. Nós precisamos entender isso, que o idoso, ou a figura de uma viúva idosa, ela necessita de amor. E amor não tem como ser terceirizado como se fosse um serviço que se paga. Você pode levar para os melhores asilos. E alguns até perguntaram para mim, pastor, é certo colocar o pai ou a mãe, depois de certa idade, no asilo? Depende, se for um asilo bom, né, se realmente você sabe que lá vão cuidar e não maltratar, eu acho que é bom, mas não esqueça que ele continua sendo teu pai, tua mãe, teu avô. Necessita de atenção, necessita de cuidado. No mínimo, 2 vezes por semana você tem que estar lá, ouvindo, tratando bem, cuidando, zelando e assim por diante. Não tem como terceirizar as necessidades afetivas e emocionais. E isso precisa ficar bem claro para cada um de nós. E eu lembro que essa é a característica do verdadeiro cristão. Eu já tenho falado algumas vezes aqui, que o amor, esse sim, é o que mostra que nós somos verdadeiro cristão. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você não tem amado seu pai, sua mãe velhinha, sua avó velhinha, seu avô, tem que refletir sobre o tipo de cristianismo que você tem vivido. Jesus, ele é um exemplo disso. E quem quer ser seguidor de Jesus tem que agir como Jesus. O plano de Jesus, ele sabia disso, e viveria até os 33 anos. E Jesus estava lá, cumprindo o plano divino através dos séculos de redimir a humanidade, pregado na cruz, sentindo dores físicas intensas, sentindo algo que talvez poucos humanos sentiram na pele. O seu emocional, estava realmente debilitado naquele momento, mas eu admiro quando Jesus, na cruz pregado, olha para o único discípulo que teve a coragem de estar ali, que não fugiu que nem os outros, João. E ele diz para João, que estava perto da sua mãe Maria, ei mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Jesus estava delegando a João agora a responsabilidade de cuidar da Maria, porque ele não podia mais estar ali. Mas ele, como filho mais velho, estava cumprindo o seu papel e deixando um exemplo para todos nós. A responsabilidade agora é tua, ou seja, eu estou transferindo para você, cuida bem dela. Responsável até no momento de maior dor, Jesus nos deixa esse exemplo. E quando eu falo necessidade de amor, que nós familiares dos idosos, das viúvas precisamos ter, eu lembro que isso exige renúncia. E aqui que a questão pega. Porque muita gente vai dizer, pastor, eu amo tanto meu pai que está velhinho, eu amo tanto meu avô que está velhinha. Mas isso precisa ser provado e mostrado com atitudes. E essas atitudes, no nosso ativismo de hoje, exige renúncia. Você precisa abrir mão de alguma coisa para estar acompanhando e suprindo a necessidade desse idoso da sua família. E muitas vezes isso não é fácil. E é muitas vezes aí, justamente aí que nós pecamos e entristecemos a Deus. Quando nós não renunciamos a alguma coisa. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, o meu avô, o Vonirto, foi morar no mesmo prédio, né, que nós moramos. Muitas vezes estou para sair de casa, estou para fazer uma visita, ele liga. Lede, você pode vir aqui? Você tem que renunciar a tantas outras coisas para ir lá. Às vezes é apertar um botão no computador que ele não consegue. Que ele pensou que tinha excluído tudo, ficou apavorado. Às vezes é um cabo que precisa fazer assim. Mas eu faço questão, me sinto privilegiado. Pela oportunidade de poder ir lá no prédio dele, ajudar no apartamento dele, ajudar, uma coisinha simples. Mas tive que renunciar a algumas outras coisas. Está lá. Às vezes vou lá, ele fala, ensina, tal. Isso é bom, crescimento, mas exige algum tipo de renúncia.
Nós precisamos aprender isso, a superar aquilo que nós falamos aqui na série sobre servir, o egoísmo, entender que reino de Deus é no cuidar das outras pessoas, principalmente os da nossa família. Uma outra necessidade sobre o cuidado familiar do idoso é a necessidade de você ser paciente. Paciente. Eu gostaria que colocasse um videozinho, é um videozinho curto de 3 minutos, que eu encontrei na internet. E ele mostra muito bem essa questão a respeito da paciência com o idoso. Pode colocar. Provavelmente, alguns já viram esse vídeo no Facebook. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Isso, obrigado. Esse vídeo, ele é muito claro e mostra a necessidade realmente de paciência com os idosos. Porque idoso é aquele que fala muitas coisas e muitas vezes. Às vezes não faz sempre a mesma pergunta, mas às vezes ele sempre traz o mesmo conteúdo. Aí faz questão de lembrar o passado. Às vezes conta 30 vezes a mesma história. É preciso ter paciência. E que nós venhamos estar cumprindo o papel que a Bíblia nos incumbe como filhos, ser herança do Senhor na vida dos pais. Ou seja, aquele que agrega valor. Aquele que agrega valor. E para quem é neto, se você olhar lá em Provérbios 17, versículo 6, diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos.
Você está sendo riqueza para os seus pais? Você está sendo uma coroa para os seus avós? Porque essa é a proposta de Deus para cada um de nós. Tem um ditado popular que diz, né, que um pai ou uma mãe cuida de 10 filhos, mas muitas vezes 10 filhos não cuidam de um pai e de uma mãe. E aqui entra uma coisa extremamente importante nesse assunto, que temos falado sobre a necessidade da paciência, do amor, a necessidade também do revezamento com os idosos. Eu conheço famílias de 5 irmãos, mas apenas um está lá cuidando e zelando do pai ou da mãe. E às vezes sobrecarrega um, e uma coisa que tem acontecido hoje, né, nos consultórios psicológicos, é cuidadores de idosos entrando em depressão, porque toda sobrecarga está apenas sobre uma pessoa, sobre um irmão. Isso precisa ser compreendido pela família. A família precisa se unir, os filhos precisam se unir, os netos precisam se unir para cuidar bem dos idosos e das viúvas da sua casa. Então, quando nós respondemos essa pergunta de quem é a responsabilidade desse cuidado, em primeiro lugar da família. Depois, nós vemos Paulo deixar bem claro, é também responsabilidade da igreja. Ele vai dizer assim: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-la. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Paulo está deixando bem claro para Timóteo. Timóteo agora ele foi enviado para Éfeso para cuidar da igreja, fazer um trabalho. Por isso Paulo fez questão de esmiuçar os detalhes. É assim, assim, assim que você tem que fazer. Ele diz, vai ter caso de famílias querendo se folgar, fugindo do seu compromisso e querendo empurrar. Não, a igreja tem que cuidar, porque quando a igreja surgiu, ela começou a cuidar dos idosos e das viúvas, cumprindo um papel fantástico que antes não tinha, antes não havia. E Paulo deixa bem claro, cuidado com isso. Você vai lá na casa dessa irmã e orienta, ei, o cuidado primordial de cuidar dos idosos, das viúvas da sua casa é teu. Aquelas que não têm ninguém, esse sim, é o papel da família. Daí a família, então, a igreja, então, deve cuidar e zelar dessas viúvas. E fica muito claro, quando você pega toda a Bíblia e o Novo Testamento e as cartas paulinas, o papel de todo verdadeiro cristão no cuidado dos necessitados, seja idosos, viúvas ou quem for. Eu fico admirado na história narrada da igreja cristã no livro de Atos, porque no capítulo 2 eles são cheios do Espírito Santo, mas junto com isso, a gente já vê no capítulo 6, a separação de homens, daí surgem os diáconos, para cuidar justamente das necessidades das pessoas que estavam lá. E se você se lembrar, os apóstolos eles estavam se ocupando muito, surgiu um problema entre as viúvas, o cuidado com as viúvas, porque a igreja estava dividindo a ajuda para as viúvas e as viúvas gregas parece que não estavam recebendo a parte correta. Viúvas gregas eram aquelas que não eram de sangue totalmente judeu. E tinha aquele povo ainda judeu, né, que queria puxar o tapete só para eles. Nós somos o povo escolhido e tal. Então, nós vamos ver os apóstolos escolhendo os diáconos. Estevão, Timão, e assim, Filipe, alguns outros. E esses homens, já no capítulo 6, começam então a cuidar das viúvas e fazer a parte deles. Fica muito claro que ser cristão verdadeiro vai muito além de falar em línguas. Vai muito além de estar reunido no cenáculo glorificando a Deus com músicas. É também importante, mas faz parte da igreja de um cristão verdadeiro estender a mão, se preocupar com a ajuda daqueles que estão necessitados. E isso fica muito claro já na igreja primitiva e é uma lição para cada um de nós hoje. Lá na frente, Tiago vai dizer assim, Tiago capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Forte isso. E aqui então, a gente já entra na segunda pergunta que precisa ser respondida. Por que eu devo cuidar dos idosos e das viúvas? Porque agrada a Deus.
Está lá no versículo 4, pois isso agrada a Deus. Se o seu desejo é, de fato, como cristão, agradar a Deus, você não pode ficar cego para a necessidade dessas pessoas, mas é preciso estender a mão. Eu lembro que nós falamos aqui na série de servir, sobre servir sem interesse, quando eu falei da parábola dos bodes e das ovelhas, quando vai haver a separação. Todas as figuras usadas por Deus, quando diz assim, olha, venham vocês que fizeram bem para mim. Quando eu tive nu, vocês me vestiram, com sede me deram água, eu estava preso, foram me visitar, estava doente, cuidaram de mim, vocês venham para o reino. Quando que nós fizemos isso? Quando fizeram a um dos meus pequeninos. Alguns acham, então é criança, pequeninos. Não. Todo aquele que precisa, a gente tem que estender a mão. Isso fica muito claro na parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Meu próximo, que eu preciso amar, cuidar e zelar, é aquele que está naquele momento tendo algum tipo de necessidade. Então, isso agrada a Deus. E é justamente por isso que nós, como cristãos, precisamos fazer e estender a mão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o desrespeito aos idosos é característica de povo que não conhece o Deus verdadeiro. Você vai ver isso lá em Deuteronômio, quando eles estão agora fora do Egito, reconstruindo a nação de Israel. Você vai ver então as questões das maldições se desobedecessem a Deus. E uma das maldições é ilustrada por um povo, então, Deuteronômio 28:50 diz assim, olha, o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, olha só, sem respeito pelos idosos e nem piedade para com os moços. Olha só, característica de uma nação ímpia. E Deus está falando, olha, se vocês não obedecerem os meus ensinamentos, o que vai acontecer é isso, uma nação pecadora, má, ela vai ter domínio sobre vocês. E uma das características dessa nação ímpia, má, não respeita os idosos. Um detalhe da palavra do Senhor, que precisa ficar muito forte, latente na nossa vida. Uma outra questão que nós vemos é justamente característica de maldição, o desrespeito aos idosos e o desamparo às viúvas. Olha só o que nós vemos, Jeremias se lamentando. Quando Jerusalém é destruída, eu lembro, Jeremias ele fica em Jerusalém e ele começa a lamentar tudo que ele começa a ver. Capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, os líderes foram pendurados por suas mãos, aos idosos não se mostra mais nenhum respeito. Característica de uma nação que foi amaldiçoada. O inimigo entrou e lá agora não se respeita mais os idosos. O que agrada a Deus é cuidar dos necessitados. E é justamente por isso que nós devemos fazer. Outra questão que fica muito clara, isso, além de agradar a Deus, é um mandamento. E eu lembro, Jesus, ele deixou muito claro em João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quer dar uma olhada em alguns mandamentos da palavra do Senhor? Levítico 19:32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Olha só, o que nós temos em Deuteronômio 10:18. Mostrando como Deus se importa com os órfãos e viúvas. Ele defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Salmo 146:6. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos do ímpio. Ou seja, fica muito claro que o amor ao Senhor, seguir os mandamentos do Senhor, reverte em eu me importar com aqueles que precisam da minha ajuda. E tem algo mais.
A gente precisa entender por que eu devo ajudar os idosos, porque eles continuam sendo gente amadas por Deus e com um grande potencial de continuarem sendo usados por Deus. Nós vemos o próprio Deus usando o profeta Joel, capítulo 2, para dizer que os velhos sonharão. Quando o Espírito Santo vem, os velhos, que muitas vezes são descartados por alguns, eles começam a ter sonhos. Sonhos é coisa de quem ainda tem um futuro pela frente. Eles têm sonhos. E têm projetos. Muitos fazem coisas fantásticas ainda na melhor idade. E porque fica muito claro na palavra do Senhor, se é a tua família, você precisa se esforçar muito mais. Se esforçar muito mais. Eu faço questão de ler novamente o versículo 8 que nós lemos. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família, negou a fé. E é pior do que um descrente. Esse é um daqueles versículos que muitos queriam tirar da Bíblia. Porque Deus está falando que se eu tenho um idoso, uma viúva na minha casa e eu não estou cuidando bem dele, eu sou pior do que aquele adúltero, do que aquele que está falando mal. E eu estou negando a minha fé, ou seja, nenhuma religião que eu pratico tem significado se eu não cumpro isso. A terceira pergunta que nós podemos responder é sobre os benefícios. Muitos perguntam, o que eu ganho em ajudar idosos e viúvas? Você ganha livramento de maldição. Olha só o que está lá em Deuteronômio 27, 19. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Forte, forte. Maldito. E pelo contrário, do outro lado, quando eu me importo com essas pessoas, estendo a mão e ajudo, daí eu sou alvo das bênçãos de Deus. Olha só, continuação de Deuteronômio 24, 17. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura, deixarem cair um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, mas deixem-no para que os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, eles possam pegar, para que assim o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Está aqui segredo para a prosperidade, muito claro para as nossas vidas. O problema é que nós estamos, às vezes, tão cegos, que nós estamos invertendo os papéis. Aqui está muito claro dizendo, ei, quando você se importa, renuncia a tantas coisas para ajudar esses necessitados, Deus faz prosperar a tua vida. Só que as pessoas estão fazendo o seguinte, estão abandonando o pai, jogando a mãe no asilo, nunca vai visitar, se esquecendo daqueles para ir trabalhar, para buscar prosperidade. Na verdade, encontra maldição. Enquanto que aqueles que abandonam, talvez, muitas horas extras no serviço para cuidar dos necessitados, sobre esses está a bênção de Deus. Que palavra de Deus bem clara para cada um de nós. Eu lembro sobre Efésios capítulo 6. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ou seja, quem faz isso ganha o aplauso do céu, ganha as bênçãos do Senhor. Nem falei ainda a questão de poder provar amor, estar junto com as pessoas que têm experiência. Os idosos podem nos ajudar tanto. Fora isso, são muitos benefícios daquele que abre mão das coisas para se importar com órfãos, viúvas e necessitados. Eu já estou caminhando para a conclusão e eu queria lembrar já de domingo. Domingo, nós temos, dia 2, o dia de finados. E domingo é um dia onde nós vemos dois sentimentos, na verdade, principalmente reinar no coração das pessoas nesse dia. O sentimento da saudade e o sentimento do remorso. É o dia onde você vai ver pessoas fazerem compras de
flores, e às vezes tem gente que só falta levar um carrinho cheio de flor para colocar no túmulo da pessoa, né, que ela perdeu. Só que lá, depois de morto, não adianta nada. A gente precisa lembrar isso. Tudo o que nós podemos fazer pelo nosso velhinho, pela nossa velhinha, pelo nosso bisa, pelo nosso avô, é hoje, enquanto está vivo. Porque depois que morre, não tem jeito. Daí as pessoas que têm muito remorso, essas são as que mais choram lá. Essas são as que mais lamentam. Essas são as que querem fazer montanha de flores, tentando ver se consegue tirar um pouco a dor da sua omissão, que ainda reina no coração. E o remorso é complicado. Nós temos, enquanto ainda temos as pessoas vivas, o privilégio de poder fazer o bem. E tudo que você quer fazer para uma pessoa, faça em vida, porque chegará um dia onde essa pessoa não vai mais estar contigo, e daí é tarde demais. Cuide enquanto tem vida. Para finalizar, concluir essa reflexão, na internet, alguns anos atrás, eu recebi a carta de um pai ao seu filho. Eu gostaria de finalizar lendo essa carta, que depois você pode encontrar facilmente na internet. Diz assim: amado filho, o dia em que este velho já não for o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derramar comida sobre a minha camisa e esquecer como amarrar os meus sapatos, tenha paciência comigo e se lembre das horas que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas. Se quando conversar comigo eu repetir as mesmas palavras, não me interrompa, me escute. Quando era pequeno, para que dormisse, eu tive que contar milhares de vezes a mesma história, até que fechasse os olhinhos. Não me reproves, porque não queira tomar banho. Não me chames a atenção por isso. Lembre-se dos momentos que te persegui e os 1000 pretextos que tive que inventar para tornar mais agradável o seu banho. Quando me vires inútil, ignorante na frente de todas as coisas tecnológicas que já não poderei entender, te suplico que me dê todo o tempo que seja necessário para não me machucar com o seu sorriso sarcástico. Lembre-se que fui eu quem te ensinou tantas coisas na vida. Quando em algum momento, enquanto conversarmos, eu esquecer do que estava falando, me dê todo o tempo que seja necessário até que eu me lembre. E se não posso fazê-lo, não fique impaciente. Talvez não fosse importante o que eu ia falar e a única coisa que eu queria era estar contigo e que me escutasse nesse momento. Se alguma vez já não quero comer, não insista. Sei que quando posso e quando não devo, também compreendo que com o tempo já não tenho dente para morder, nem gosto das coisas mais eu sinto. Quando minhas pernas falharem por estarem cansadas para andar, dá-me a sua mão para que eu possa me apoiar, como eu fiz quando começou a caminhar com as suas pernas fraquinhas. Não se sinta triste, enojado ou impotente por me ver assim. Dá-me o seu coração, compreenda-me e me apoie como fiz quando começaste a viver. Da mesma maneira que te acompanhei em seu caminho, eu te peço que me acompanhe para terminar o meu. Dê-me amor e paciência, que te devolverei gratidão e sorriso com o imenso amor que tenho por você. Atenciosamente, seu velho. Amém?